Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero ao final conseguir passar a ideia dessa técnica de integração. Técnica essa que trata aí de funções racionais, né, por frações parciais. Então aqui foi separado em duas partes. A parte 1, que é a aula de hoje, trataremos aqui do caso 1 e caso 2. E no próximo vídeo trataremos da parte 2, que são os dois últimos casos. Ok, gente? Então, para darmos início, uma visão geral de onde nós estamos, das técnicas, né? Estamos aqui. Passamos por todas estas técnicas aqui, onde eu reforço que vale a pena voltar e ver o vídeo correspondente a essas três técnicas. Tá bom? Então, o caso de hoje, como eu disse, são 4 casos. Trataremos do caso 1 e 2. E para motivar a aula, pergunto, como resolver uma integral como essa, né? Ou seja, uma integral interessante, formada aí por dois polinômios, um numerador e um denominador, que as técnicas vistas, né, dessas para trás aqui, nenhuma delas cabe no caso dessa aqui. Então, a ideia que está por trás da aula de hoje. Tentaremos, de alguma forma, arranjar maneiras de simplificar, e essas maneiras de simplificações recaem em casos diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Então o que é uma função racional? É uma função munida aí de um numerador e denominador, frações, né, ou polinômios. Né? Então essa função tem polinômios tanto no numerador como no denominador. Eu trouxe aqui a diferença entre duas frações, né? Então, vou reescrevê-la de modo que eu tiro o denominador comum, reescrevo ela, né? Então, isso daqui é igual a isso, só tirar o denominador comum, dividir e multiplicar pelo numerador, né? Algebrismo que vocês já sabem fazer. E vou fazer uma distributiva aqui em cima e simplificar e chegar nessa fração aqui e a distributiva aqui embaixo também. Então eu quis mostrar para você que essa fração é igual a essa diferença de frações. Mas se eu colocar uma integral aqui e uma integral aqui, né, nós vamos tentar entender qual das duas integrais é mais fácil para se resolver. Você vai perceber que essa integral aqui é mais fácil, porque ela foi decomposta aí em frações parciais. E aí está a ideia da aula de hoje, né? Integração de funções racionais em frações parciais. Porém, você está se perguntando aí agora que eu parti dessa para chegar a essa, né? Mas se tivermos essa, como chegar à decomposição? Então, isso que é a ideia também da aula, né? Como é que conseguimos decompor essas frações assim, quando partimos de uma fração cujo numerador e o denominador são polinômios, e não diretamente uma diferença aqui de frações racionais. Tá bom? Bom, e se integrarmos isso, nós vamos ver aqui, coloca 2 aqui fora, ficaremos com a integral de 1 sobre x menos 1, que vai dar o logaritmo do módulo de x menos 1. E nessa de cima, rapidamente, teremos o logaritmo neperiano do módulo de x mais 2, mais uma constante por ser uma integral indefinida. Pois bem, de um modo geral, a ideia, né, que está por trás desse método, né, é enxergar uma função f de x formada pela razão entre polinômios, né, polinômios p e q, e com base nisso olhar o grau desses dois polinômios, tanto o grau do numerador comparando com o grau do denominador. Quando o grau do denominador for maior ou igual que o grau do numerador, chamamos f de x de uma função própria. Exemplo aqui nós acabamos de mostrar no slide anterior. Caso contrário, se o grau, né, do numerador for maior que o grau do denominador, chamaremos de imprópria. Aqui note que o grau dessa aqui é 1, né, grau 1, aqui grau 2, então o numerador tem grau maior que o grau do polinômio que está no denominador. Bom, e se for imprópria? Se for imprópria, teremos que procurar mecanismos de simplificar
de forma que, ao usar esse mecanismo, chegaremos aí, ou seja, uma divisão de polinômios, por exemplo, no máximo a uma outra razão de polinômios, só que essa razão acaba caindo numa função própria. E dessa função própria já existem maneiras de se resolver, né? Como uma delas rapidamente caiu aí em integrais de logaritmos, né? Então nesse caso aqui o grau de Q sendo maior que o grau ou igual ao grau de R, né? Igual não, maior, né? Que aqui se fosse igual vai dar, a gente consegue simplificar, ou talvez não, né? Dependendo aí do tipo de polinômio. Mas uma função própria aqui, a gente pode encontrar aqui maneiras mais simples de se integrar, como eu acabei de mostrar no caso da função própria. Então, por exemplo, vamos começar aqui com o caso 1, onde o denominador, ou seja, o polinômio Q, é um produto de fatores lineares distintos. Aqui o Q é composto por um produto, né, de fatores lineares. Note que tem grau 1, ó, grau 1, o X aqui tem grau 1 e esse outro aqui tem grau 1, então todos aqui tem grau 1, ou seja, tem um produto aí de grau 1. Né? Observe que não pode ser repetido e nenhum for múltiplo constante do outro, né? Ou seja, não são LIs aí, linearmente independentes. Ou seja, então vamos lá. Bom, sabendo disso, ele fala o seguinte: você pegue essa razão e tente aí decompor em frações cujo denominador são exatamente esses fatores lineares. E aqui em cima vão constantes, né? Vão constantes. Então, pense bem, no caso 1, se você enxergar os produtos, os fatores lineares, ou produto de fatores lineares no denominador, a decomposição ocorrerá dessa forma, dessa fração, onde cada uma delas terá um numerador a se determinar. Ou seja, esse A e A1, A2 e AK são os números os quais nós vamos buscar. Bom? Então, por exemplo, temos um caso aqui onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador e ele não está escrito, né, bem clara dessa forma, né, o que não está escrito com esse produto, mas podemos investigar, né, como é que podemos, de que forma podemos simplificar esse denominador. Então, vamos brincar com esse denominador, tá bom? Observe que eu vou ter x comum, né, em todos os termos aqui. Vou colocar x em evidência e vou transformar agora esse termo aqui nesse produto, né? Então vai ficar x em evidência, fica 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Vamos agora tentar ver se conseguimos simplificar isso. Mas note que nesse caso aqui eu tenho que o menos 2 é raiz, é só testar, né? Coloca aqui o menos 2 para você ver. Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2, 8. Né? Aqui dá 8, não é isso? 8. Aqui 2 vezes 3 dá menos 6, porque o 2 é negativo. Então 8 menos 6 vai dar 2. 2 menos 2, 0. Então 2 é raiz. Se o o menos 2 é raiz, então eu vou pegar esse polinômio e dividir por x mais 2. Né? Já sabemos, né, que uma vez que encontramos a raiz, é possível pegar esse menos 2, joga para cá, fica x mais 2. Né? Então vamos dividir aqui toda essa expressão por x mais 2. Né? O qual já peguei aqui, descobri que x igual a menos 2 é raiz. Então coloquei aqui essa divisão de polinômios, né? Essa continha para facilitar a vida de vocês na hora de fazer a divisão, e descobri aqui que esse polinômio aqui dividido por x mais 2 é igual, dá como resposta 2x menos 1. Logo, esse 2x menos 1 vezes x mais 2, multiplicando por esse, dá exatamente esse, porque o resto aqui é zero. Então, isso daqui vai ser escrito como 2x menos 1 vezes x mais 2 vezes o x que já estava aqui. Então, olha só, eu tinha todo esse polinômio aqui de grau 3, consegui quebrar ele, simplificar, num produto de fatores lineares e distintos, ou seja, cai bem no caso 1. Né? Então, a ideia, uma vez que isso foi detectado, né? Ou seja, isso foi possível, essa simplificação foi possível, vamos agora tentar reescrever, né, esta fração nessa decomposição de frações parciais, né? Onde aqui embaixo vão exatamente
esses fatores lineares. Então, isso daqui, né, pode ser escrito como a soma dessas frações parciais. Né? Então, aqui, note que aqui vai o x, aqui 2x menos 1 e aqui x mais 2. A ordem como isso foi colocado não importa. Né? Se eu colocasse aqui embaixo 2x menos 1 aqui, e o a aqui, a gente ia encontrar a constante relacionada a esse fator aqui. Então, não importa a letra que você chame, nem a ordem que você vai chamar dessa letra. O que não pode é repetir letra A e A aqui, né? Isso não pode. Então vamos lá. O próximo passo é encontrar quem são essas constantes, né? O A, o B e o C. Então, vou levar aqui para o próximo slide, né? Note que eu vou vou encontrar o divisor comum aqui, né? Ou seja, desculpa, esse divisor comum aqui, eu vou colocar a caneta aqui. Note que isso aqui, né? Eu vou colocar aqui, vai ficar x, 2x menos 1, aqui x mais 2, né? Pegando isso, dividindo por isso e multiplicando por isso, né? Isso dividindo por isso e multiplicando por isso, e depois isso dividindo por isso e multiplicando por isso. Então vamos ficar com A vezes 2x menos 1, x mais 2, mais B, né? X vezes x mais 2, mais C, né? Vezes x 2x menos 1, ok? Então, foi isso que eu fiz ali em cima. Encontra-se aqui, ó. Dessa forma, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um distributivo aqui e organizar os termos com o mesmo grau, né? Ou seja, grau 2, tirar o grau 2 aqui, porque aqui você vai ver que vai ter 2ax vezes esse, dá 2ax ao quadrado, aqui também vai aparecer x ao quadrado, aqui vai aparecer c ao quadrado. Então vamos fazer essa distributiva e separar os termos do mesmo grau. Então separei aqui os termos de mesmo grau, grau 2, grau 1 e grau 0, né? X igual a 0, x elevado a 0. Por que eu estou fazendo isso? Né? Para comparar com o meu polinômio, né? Para comparar os dois lados dessa igualdade, dessa fração aqui, né? Ou seja, para comparar isso com isso que está desse lado, como o denominador é igual de ambas as frações, cabe a gente verificar os numeradores. Então, como os numeradores são polinômio, a gente verifica a igualdade pelo coeficiente do x, né? Então, ou seja, o coeficiente daqui do x ao quadrado, comparar com o que está aqui, que é 1, né? Comparar o coeficiente, tudo aqui que é do referente ao x elevado a 1, com aqui x elevado a 1, comparar com esse daqui. E tudo isso aqui é um número, né, em relação ao grau 0 comparado ao menos 1. É assim que a gente compara dois polinômios. Então, esse polinômio do lado daqui da igualdade é igual a esse, se os respectivos coeficientes correspondentes a cada x aí com a sua respectiva potência sejam iguais, né? Então, vamos lá, fazendo isso, note que eu vou tirar aqui 2a mais b mais c é igual a 1, como eu já tinha dito. Isso tudo aqui vai ser igual a 2, e tudo isso igual a menos 2a igual a menos 1. Então daqui eu tiro que a é igual a meio, né? Tiro daqui a igual a meio. Substituindo tanto aqui o a como aqui, né? Eu jogando para cá e jogando para cá, eu obtenho aqui esse sisteminha. Desse sisteminha eu vou multiplicar tudo aqui, essa equação aqui por 2, né, para usar o método da adição aí. Então multiplicando essa equação por 2, chego nesse sisteminha, né? Aqui eu vou usar o método da adição. Note que eu vou cancelar isso com esse. Então eu vou tirar aqui que 5b, né? 5b igual a 1, ou seja, b igual a 1 quinto. A igual a meio, b igual a 1 quinto. Se eu jogar, né, em uma dessas equações, posso jogar esse cara aqui, né, e vou encontrar o c, né, valendo menos 1/10 aí. Então, só finaliza essa conta por gentileza, tá? Então, nós temos aí a valendo meio, b valendo 1 quinto e c valendo a menos 1/10. Então, são os valores dessas três constantes aqui. Agora, basta colocarmos nos seus devidos lugares, né? Ou seja, sendo A, B e C esses valores, né, e sabendo que isso, né, é verdade, então
a integral disso é igual à integral de tudo isso aqui, né? E substituindo os valores de A, que é o A, aqui é o B e aqui é o C, vamos fazer agora uma integração, né? Vamos integrar, porque a integral disso vai ser exatamente a integral disso. Então daqui para cá, gente, fizemos uma decomposição em frações parciais, né? Então vamos lá, então coloca o meio para fora, aqui vai dar a integral de 1 sobre x, que vai dar logaritmo neperiano do módulo de x, vezes meio. Aqui coloca 1/5 para fora, e usando o método da substituição, né? Se você chamar u de 2x menos 1 du, aí vai igual a 2 dx, então 1 sobre 2 du é igual a dx. Então vai ter aqui 1/10, né? Porque tem meio desse com 1/5 que está fora, vai dar 1/10, né? Da integral de 1 sobre u, ou seja, 1 sobre u vai dar ln do módulo de u. Como u é 2x menos 1, então fica 2x menos 1, né? O módulo disso. E aqui direto, né? Aqui tem fora uma constante, integração, a integral de tudo isso aqui, a integral vai ser a integral de 1 sobre x mais 2, ou seja, log 1 sobre 10 logaritmo do módulo de x mais 2. Ok? Tá aqui. Tudo bem? Então, tá, essa integral corresponde a essa aqui, mais um valor, uma constante k, porque a integral aqui é indefinida, né? Não tem os limites de integração. Tudo bem, gente? Ok? Aqui você poderia até também usar a propriedade de logaritmo, né? Se quiser, mas enfim, pode deixar aí que está resolvido o exercício. Vamos para o caso 2, o caso aqui onde o polinômio do denominador é um produto de fatores lineares, mas alguns deles são repetidos, né? Então aí, o que é que podemos entender? No caso que eles estão repetidos, né? O que é que ele fala aqui? Que aqui em cima, da mesma forma que você viu no caso anterior, vamos ter que descobrir. Então vamos colocar constantes, né? A, B, C, D, E, de acordo com o que você tem, né? Só que aqui embaixo você vai colocar os polinômios, o que você tem no caso da repetição, né? Por exemplo, aqui, ó, olha o que ele diz aqui, ó, x ao quadrado vezes esse polinômio aqui elevado a 3, né? Então note que tanto esse quanto esse são polinômios lineares repetidos, né? Porque x ao quadrado é x vezes x. X menos 1 ao cubo é x menos 1, x menos 1, x menos 1. Ele fala o seguinte, então, para cada um deles até chegar na potência que você tem. Então, no caso do x ao quadrado, você vai colocar a sobre x, depois b sobre x ao quadrado. Ok, gente? B sobre x ao quadrado. Então, no caso desse, você vai colocar o c elevado a x menos 1, depois d x menos 1 ao quadrado e vai parar no e x menos 1 ao cubo, né? Porque aqui é 3 e aqui chegou ao grau dele, né? Note que aqui era 2, parou no grau 2. Se fosse grau 3 aqui, por exemplo, x ao cubo, no lugar desse x ao quadrado, teríamos aqui mais uma letra elevada a x ao cubo. Tá bom? E assim por diante. Então lembre-se, toda vez que você tiver fatores lineares no denominador, sendo que tem alguns deles, dos fatores, são repetidos, você vai ter que proceder dessa forma, repetir ele no denominador até chegar ao grau a ordem da potência. Tá bom? Então vamos lá. Peguei um exemplo aqui, observe nesse caso que eu tenho aqui uma potência par, ou melhor, uma potência grau 4 aqui, grau 3. Então aqui esse polinômio tem grau maior do que o de baixo, né? Então vamos pensar aqui uma maneira de simplificar isso, né? Ou melhor, trabalhar com isso daqui, esse polinômio aqui embaixo, da forma que podemos simplificá-lo, né? Então o que é que nós vamos fazer? De que forma podemos reduzir o grau dessa razão aí, ou do polinômio de baixo, né? Ou quebrar ele em fatores lineares? Então vamos lá. Então fazendo isso, observe que, olha o que eu vou fazer.
ou o que eu fiz na verdade, né? Acabei adiantando aqui. Eu percebi, né, que aqui tem grau 4, grau 3, e podemos aqui de uma certa forma tentar fazer uma divisão de polinômios. Só que esse cara aqui, observe, que ele poderia estragar a nossa brincadeira, né? Então o que eu fiz aqui? Coloquei ele, quebrei esse polinômio de cima em dois polinômios, né? Fiquei esse e esse, né? Você vai entender por que eu fiz isso, de forma que eu tenha um polinômio em cima semelhante ao polinômio que está embaixo, ao menos de uma ordem da potência, né? Ó. Ok? E peguei esse cara e separei, né, com outra fração. Então tá, o 4x está aqui, ele está aqui, e separei como duas frações. Por quê? Observe que aqui eu tenho um caso onde o numerador, né, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Então tentarei aqui usar frações parciais aqui para resolver isso. E aqui, como são polinômios que nós temos aí termos parecidos, né, nesse sentido de ordem de potência, eu vou fazer uma divisão aqui, né, de polinômios. Então eu vou dividir o x elevado a 4 menos 2x ao quadrado mais 1, dividir por x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Ao fazer essa divisão de polinômio, né, eu obtive resto zero. Então esse cara aqui, vou mudar a caneta, né, vou mudar a cor. Esse cara aqui, né, que é esse que está aqui em cima, pode ser escrito como produto desse vezes esse, né? Esse vezes esse vai dar esse cara aqui, certo? Então fica fácil a simplificação, né? Porque se eu escrever aqui em cima no numerador como x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 vezes x mais 1, esse cara aqui vai se cancelar com o de baixo. Aí resta apenas o x mais 1 em cima. Ok? Vai ficar 1 aqui embaixo. Percebeu? Eu troquei isso daqui em cima pelo produto, por esse produto aqui, ó. E acabei, como esse cara esse cara que eu dividi tem aqui embaixo, né? Eu simplesmente restou aí essa divisão, o x mais 1 em cima. Bom, sabendo disso, né? Então o que é que eu tenho aqui? Isso aqui fica fácil de resolver, restou aqui isso daqui, né? Esse aqui é o nosso próximo problema. Lembra lá do primeiro slide que eu falei, a gente pode usar mecanismo de simplificação, né? Onde o máximo que vai acontecer quando a gente fazer alguma simplificação, caímos numa função aqui própria, né? Ok? Então vamos lá. Então chegamos a isso, né? Que essa razão aqui, né, formada por isso, pode ser escrito dessa forma. Vamos levar para a próxima página o que nós acabamos de obter. Tá aí. Então vamos pensar agora como integrar isso, né? Só que nesse caso, como eu disse, o nosso problema está aqui, né? Nessa razão. Só que aqui embaixo, observe que x igual a 1 é raiz, né? Coloque 1 aqui, fica 1, 1 menos 1 dá 0, aqui fica menos 1 mais 1 também dá 0, então x igual a 1 é raiz. Então, mais uma vez, vou pegar esse polinômio de grau 3 e dividir por x menos 1. Né? Dividir x, se você colocar esse cara para cá, fica x menos 1 igual a 0. Né? Então, x menos 1. Então, ao dividir, né, fazendo essa divisão de polinômio, note que eu fiquei com esse quociente aqui, ou seja, o produto desse por esse dá exatamente esse daqui. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Que esse cara é dado pelo esse produto. Só que aqui é um grau 2, eu ainda posso melhorar isso, né? A raiz aqui é 1. Então, isso aqui, né, esse termo x ao quadrado menos 1, eu posso escrever como produto das diferenças aqui, não? X menos 1 e x vezes x mais 1. Então, esse cara aqui, reescrevi como o produto desses dois. Então, ou seja, quebrei aí em 3, né, fatores lineares, né, apenas com esse daqui, ó, são iguais. Então, posso fazer o produto dele elevar ao quadrado. Aí entra no caso 2, né, que é produto fatores lineares
porém alguns deles repetidos, né? Entendeu aqui? Aqui, ó. Então isso aqui repetido. Aqui linear, grau 1 e aqui linear repetido. Então, ou seja, caiu no caso 2. Então, dessa forma, o que é que diz o caso 2? Fala o seguinte: os números a ser buscados são constantes aqui, né? Ou seja, são de grau 0, né? Os polinômios de grau 0 aqui em cima. Aqui embaixo vão os fatores lineares, né? Isso. Aqui, né? Como ele diz, grau 1, né? Ou seja, pega ele, coloca e depois vai repete ele até o grau 2, que é o que aparece aqui. E por último eu coloquei o que sobrou, né? Então, o caso 2 nos permite, ou pede que faça isso, né? Então, de modo que você encontre os fatores lineares repetidos, vocês vão colocar nos numeradores, repetindo até chegar na ordem, e em cima vocês vão encontrar as constantes, né? A, B e C. Então, dessa forma, vamos dar um próximo passo. Quem são essas constantes aí, A, B e C? Pegando o denominador comum, né? Note que isso daqui, esse cara já está aqui dentro, né? Então vai ser esse e esse, né? Que são esses dois aqui, ó. Então, pegando aqui, se dividirmos esse por esse, multiplicando por A, pegando esse por esse, dividindo e multiplicando por B, pegando esse e dividindo por esse, multiplicando por C, nós vamos ter aí todo esse polinômio aí em cima. Então agora o próximo passo é fazer aqui a distributiva e separar os termos que tem a mesma ordem de x aqui, né? O mesmo grau de x, né? X ao quadrado, x ao cubo, né? Aqui não vai ter x ao cubo não, aqui vai ter só x ao quadrado, polinômio de grau 2, grau 1 e grau 0. Então, fazendo isso, né, vou pegar o que está lá em cima e fazer essa distributiva e separar, né? Aqui esse vezes esse, depois vezes esse, vai aparecer aqui, né, x ao quadrado. Para C aqui, nós vamos fazer aqui, abrir esse quadrado perfeito, vai aparecer o x ao quadrado, eu vou separar e colocar ele aqui junto com A, né? Fazer todo esse algebrismo aí, né? Primeiro você abre o polinômio, depois multiplica por C. Depois aqui você também vai fazer todo o produto aqui para achar os termos de grau 1. Então, fazendo isso e separando, né? Cuidado para não errar, senão você vai errar o sistema. Então você vai ter aqui esses termos para grau 1, esses termos aqui para grau 2 e tudo isso para grau 0. Então vamos comparar agora, né, com o 4 vezes x, que é um polinômio de grau 1. Então vai ficar mais fácil agora, né? Então, trazendo para cá, note que se eu comparar aqui, não tem nada do lado de cá de grau 2, então a soma disso vai ser 0. Para grau 1, note que isso daqui, aqui tem x e esse tem x, né? Então, esse termo aqui vai ser igual a 4, né? Essa igualdade, para que esses dois polinômios aqui, tanto esse como tudo que está aqui em cima, sejam iguais, né? Esses dois polinômios, que essa igualdade seja satisfeita, isso só será satisfeito se esses coeficientes forem iguais, né? E por último, grau 0, isso aqui será igual a alguma coisa do grau 0, que não tem aqui, então vai ser 0. Então, dessa forma, né, aqui na primeira eu tenho que A é igual a menos C, né? Se A é igual a menos C, eu jogo nesse cara aqui, né? Então fica menos C, né? Então daqui eu junto com esse, eu tenho que B mais 2C, né? Então isso aqui vai ficar B mais 2C, daqui para cá, né? E aqui de cima vem para cá. Então tem um sisteminha com duas equações aqui, duas incógnitas. Aqui dá para usar o método da substituição, né? Se eu somar as duas, eu vou cancelar aqui, vai ficar 2B igual a 4, então B igual a 2. Se B igual a 2, eu substituo ou nessa aqui, né? Então eu tiro o valor de C, substituindo na de cima, né? B igual a 2 aqui, eu vou encontrar C igual a menos 1. Se eu substituir C igual a menos 1, menos 1 com menos está fora, A igual a 1. Então tenho A igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 1. Dessa forma, eu já tenho aí quem são
essas minhas constantes, né? O A, o B e o C. Vamos jogar agora nos seus respectivos lugares. Então já encontrei quem é esse e quem é esse. Dessa forma posso montar minha integral. Então esse polinômio que o qual eu simplifiquei, ao integrar ele é igual à integral, né, do lado de cá. Note que essa integral aqui é fácil, né? Porque aqui vai ficar, a integral disso vai ficar x ao quadrado sobre 2, aqui vai ficar x. Cabe agora estas integrais aqui, né? Aqui fica fácil, essa é o logaritmo neperiano do módulo de x menos 1. Aqui é o logaritmo neperiano do módulo de x mais 1, né? E aqui a gente pode usar a regra da substituição, né? Ok? Aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu chamar u de x menos 1, du igual a dx. Então vai ficar a integral, né? Eu boto 2 para fora, fica integral de 1 sobre u ao quadrado, du, né? Ou seja, isso aqui é u elevado a menos 2, mais 1 fica 1 sobre u, né? 1 sobre u, que vai ficar aqui, se eu somar mais 1 aqui, vai ficar menos 2 mais 1 dá menos 1. Então fica potência menos 1, joga para baixo, fica 1 sobre u, e negativo, né? Por causa da integral aqui, fica menos u, menos 1 sobre menos 1, né? Ou seja, por isso que esse sinal aqui ficou negativo, aqui era positivo, ficou negativo. E sobrou 1 sobre u. U é x menos 1, então fica esse x menos 1 aqui, e o 2 é o que estava fora da integral. Tá bom? Então esse aqui eu já tinha feito rapidamente com o logaritmo neperiano. Esse eu acabei de fazer, né? Juntei esses dois aqui, né? Esse com esse, usando a propriedade de logaritmo neperiano, né? A diferença dos logaritmos neperianos é igual ao logaritmo da razão, né? Que ele usou ali foi essa propriedade aqui, né? Logaritmo de A sobre B é igual a logaritmo de A menos logaritmo neperiano de B. Então com isso eu juntei aqueles dois nesse logaritmo aqui. Mais uma constante, porque a integral é indefinida. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje, que eu espero ter passado a mensagem, né, nesses dois casos dessas integrais onde envolve frações, né, de polinômios, e aí a gente decompõe em frações parciais. Então a ideia por trás desses dois casos é perceber como podemos simplificar, né, o denominador e encontrar produto de fatores lineares distintos, né, ou no caso 2, produto de fatores lineares onde alguns deles são repetidos, que foi o caso que eu acabei de mostrar. Então sempre aí nesses casos vamos recair em sistemas em que requer aí descobrir através desse sistema quem são essas constantes. Ora esse sistema pode ser mais simples, ora os sistemas são um pouco mais complicados. Tá bom, gente? Então na próxima aula vamos tratar aqui dos dois últimos casos, que é o caso 3 e o caso 4, onde aparece aí fatores quadráticos, né, distintos, ou fatores quadrados, alguns deles repetidos. Um grande abraço para vocês, boa sorte e até a próxima, gente. Tchau, tchau.